Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 1 e 2. Desde o início o Senhor vem falando sobre pecado. Que o pecado afasta o homem de Deus. O pecado faz você perder a sua bênção. O pecado faz você não entrar no céu. O pecado afasta você da presença do Senhor. O pecado afasta você do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não pode habitar onde tem pecado. Desde o início, vem se falando sobre isso. Pecado. Precisamos buscar o Senhor, de fato e de verdade. Como nossa irmã Beth disse, com o coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Em nome de Jesus. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 1 e 2. Todos encontraram? Amém, graças a Deus. Diz assim o texto sagrado: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscar, diz, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Enquanto você estiver buscá-lo de fato e de verdade, o Senhor estará contigo. Mas se você se desviar do caminho do Senhor, Ele o deixará. Foi isso que aconteceu com o povo e com os reis depois de Salomão. Salomão ia muito bem, se você vê o contexto da história. Ele ia muito bem. Ele seguia os mesmos passos de seu pai Davi. Só que no final, quase no final do seu reinado, ele se desviou. Mas enquanto ele esteve na presença do Senhor, Deus estava com Salomão. Um homem sábio, ele pede sabedoria ao Senhor. Um homem, um dos mais ricos. Enquanto ele estava na presença do Senhor, Deus estava com ele. Mas a partir do momento que ele se desvia do seu caminho, Deus também o deixou. E assim se sucedeu até chegar em Asa, o rei Asa. O rei Asa viu como o Senhor agia na vida de Davi, agiu na vida de Salomão e deixou de agir na vida dos outros reis, Roboão e todos os outros. E ele percebeu, Asa percebeu que precisava voltar a praticar o que o antepassado dele fez. Voltar à presença do Senhor, levantar o altar novamente, tirar o pecado do meio do povo, voltar o sacrifício, para que Deus pudesse ser com ele e abençoar o seu reinado. Foi isso que Asa fez. E veja que interessante no versículo 2. E saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Enquanto vós estáis com ele. Se você pegar esse versículo e trazer para a nossa realidade, não é a mesma coisa? Enquanto você permanecer, buscar ao Senhor, orar ao Senhor, ser fiel ao Senhor, praticar o que é reto diante do Senhor, abandonar o pecado, abandonar a prática errada, Deus estará contigo e prosperará a sua vida e a sua casa. Mas o versículo continua: mas se você o deixar, ele deixará a vós também.
E você ainda corre o risco de perder algo ainda mais precioso, que é a sua própria vida. E aí complicou. O período que se segue, meus amados, pelo contexto da história, após a morte de Salomão, foi só de decadência. Foi só de decadência. Todos os reis que vieram após Salomão foi só decadência. Porque o povo havia abandonado a Deus. Roboão foi assim, que era filho de Salomão. Ele abandona o Senhor. E a gente vai ver isso em 2 Crônica 12, no versículo 1. E Abias, filho de Roboão, lá no 1 Reis, capítulo 15, 1 e 3, também vai trazer essa história. O rei Asa, de Judá e Benjamim, ele era o quê? Bisneto de Salomão, filho de Abias, e neto de Roboão, filho de Salomão. É uma história interessante. Portanto, sabia ele que o Senhor operou e prosperou o reinado de Davi e Salomão. Ele não podia cometer o mesmo erro que os antepassados cometeram. Ele não podia, porque ele queria fazer o que era certo, o que era correto. Ele queria voltar exatamente como Davi e Salomão fez no seu reinado. E sabe o que ele propôs? Porque Davi fez uma aliança com Deus. Por isso o seu reinado prosperou. E Salomão, no seu início, também fez a mesma coisa. Por isso Asa também resolveu fazer a mesma coisa. E aí eu faço uma pergunta para os amados, não precisa responder. Como está a sua aliança com Deus? Como está a sua aliança? A sua aliança com Deus ainda está de pé? Está da mesma forma intacta como você fez no início, quando você aceitou o Senhor Jesus? E você declarou que Ele seria o Senhor da sua vida? Que você seria fiel a Ele, aos seus mandamentos? Que você abandonaria o pecado? Se você abandonaria esse mundo? Como está a sua aliança com o Senhor? Continua firme? Continua de pé? Ou você abandonou, você quebrou a aliança com Deus? E é um perigo muito grande quando você se esquece da aliança que você tinha. Há um perigo quando você esquece e quebra essa aliança. Lembrem-se, se você o abandonar, Ele o deixará. Porque Deus é santo, meu amado. Deus é santo. Deus não passa a mão quando você está em pecado. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você se arrependa. Alguns passos interessantes, alguns exemplos a respeito dessa aliança. Primeiro passo, a gente precisa desfazer a aliança com o mundo. Não tem como você querer servir ao mundo e a Deus. Não tem como, é impossível isso. Porque quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Não casa as coisas. Então é preciso, primeiramente, que você desfaça essa aliança com o mundo e volte para o Senhor. 2 Crônicas 14, 2 ao 6. A primeira coisa que Asa fez foi o quê? Ele fez para ter uma aliança com Deus. Ele foi fazer o quê? Ele fez ele desfez a aliança com o mundo. Mandou destruir os altares
de ídolos e convidou o povo a buscar ao Senhor. Asa queria fazer o que era certo, mas não tinha como, o povo estava corrompido. Então o que ele faz? Ele desfaz aliança com o mundo e conclama o povo a destruir os altares dos deuses estranhos para poder refazer aliança com o Senhor. Até a sua mãe, que era idólatra, Asa dispôs ela, tirou ela do trono, do cargo de rainha, para não prejudicar o seu reinado. Por quê? Poxa, era mãe, mas ele queria andar reto diante do Senhor. Será que nessa noite você e eu estamos dispostos a abandonar toda essa prática desse mundo? Meu amado, vivemos nesse mundo, mas o mundo não pode viver em nós. O mundo está aí. Mas se você quiser viver este mundo, o Senhor não vai ser contigo. Infelizmente. Mas continua. Então houve o quê? Houve paz de tal maneira que quando os etíopes, e olha que era um exército de 1 milhão de soldados, que foi contra Asa, mas em virtude da aliança que ele fez com o Senhor, pelo pacto que ele fez com o Senhor, ele desfez a aliança com o mundo e retornou para o Senhor, para fazer as coisas corretas. O Senhor foi com ele. Segundo Crônicas 14:12 diz, o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Você já imaginou 1 milhão de soldados? Imagine isso na nossa cabecinha, que é tão pequenininha, mas imagine o tamanho do exército. Mas veja, quem era o general de guerra que estava lá na frente, que livrou o povo? O próprio Senhor. Ele confundiu e o povo fugiu. O exército etíope fugiu da presença de Asa. E para desfazer essa aliança com o mundo, é preciso alguns pontos. Primeiro, parar de fazer o que é errado. A palavra está alinhada desde o início. Aleluias! O Senhor confirma a sua palavra. Parar de fazer o que é errado. Segundo, arrependimento. E terceiro, se fortalecer contra as influências negativas que o diabo joga. Isso é preciso para desfazer essa aliança com o mundo. Mateus 19:29 diz o seguinte, o próprio Senhor Jesus dizendo, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes e herdará a vida eterna. Está disposto a herdar a vida eterna? Para ter aliança com Deus, meu amado, não podemos servir a dois senhores. Certamente vai desagradar um ou ao outro. Mateus 19:29. Mateus 6:24, perdão. E é preciso você romper isso daí. Você precisa romper com o mundo. É preciso. Você não pode ficar enamorado desse mundo. Não é possível isso. Você está desagradando a um Deus Todo-Poderoso que te vê, que te enxerga.
que te conhece pelo nome, que tem zelo. Você é especial para Ele. É preciso, então, você romper com o mundo e voltar para o Senhor o quanto você pode encontrar, enquanto as portas estão abertas. Se seus amigos te deixarem, é porque não são verdadeiros amigos, certo? Qual aliança você precisa desfazer com o mundo? Qual é a aliança que você precisa desfazer? Qual é? Deixar qualquer acordo com o mundo para ter uma aliança com Deus? Isso é muito importante. Pense as bênçãos que você está perdendo fazendo aliança com o mundo. As bênçãos, amados, é para os filhos. As bênçãos é para os filhos. É para os filhos. Segundo ponto importante, fazer uma aliança de paz com Deus. Segundo Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 ao 15, vai dizer sobre isso. O profeta Azarias foi usado por Deus para convidar o povo a voltar ao Senhor. Já que o povo estava corrompido, longe da presença do Senhor, o tempo que viviam era de muito angústia. E a gente vai perceber pelo contexto da história. Por terem o quê? Abandonado ao Senhor. E eles estavam sozinhos. Não tinham a presença do Senhor mais. Então o profeta Azarias faz o quê? Ele recebe do Senhor e adverte o povo que só encontrariam a Deus se o buscassem de todo o coração. Não podemos buscar ao Senhor de qualquer maneira, mas precisamos buscar o Senhor com o coração quebrantado, um coração contrito, um coração voltado para o Senhor, um coração com temor ao Senhor. Aí sim o Senhor vai ouvir a sua súplica, Ele vai ouvir o seu pedido, Ele vai olhar para você, Ele vai te resgatar, Ele vai te curar, Ele vai te perdoar e vai te colocar você num lugar de honra. Aleluias! Louvado seja o Senhor. Algumas atitudes do rei Asa de Judá para entrar com uma aliança com Deus. Primeiro, ele ouviu a palavra do profeta. Precisamos ouvir a voz de Deus, amados. Quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Quanto tempo você não tem ouvido a voz do papai? Quanto tempo você está nesse deserto? Quanto tempo você continua sem ouvir? Aleluias! É preciso restaurar o altar com um sinal visível de aliança. Restaure o seu altar. Joelho no chão. Restaure. Volte a uma vida de oração, uma vida de busca. Volte para o Senhor. Não deixe o seu ouvido ouvir coisas erradas. Não permita. Não permita. Declara que serviriam ao Deus de todo o coração. Declara isso. E com tudo isso, eles passaram a viver em paz diante de Deus. Você quer ter paz? Faça aliança com o Senhor. Se você deseja fazer essa aliança com Deus nesta noite, você precisa começar a ouvir
a vós, ou aos servos de Deus, que anunciam o Evangelho de Cristo, usados pelo Espírito Santo. Dê crédito a esta palavra que transforma vidas. Dê crédito a essa palavra que é viva e poderosa. Aqui está o manual de sobrevivência do crente, está aqui. Aleluia. Não espere, amado, o dia da angústia para você voltar para o Senhor. Não espere esse dia para você buscar ao Senhor ou para você voltar ao Senhor. Venha antes que isso aconteça. Porque muitos só voltam para o Senhor quando a corda está no pescoço ou quando está com a água está batendo aqui, ó, já não tem como respirar mais. Mas volte antes, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Não espere esse dia. Por quê? E deixe Deus fortalecer a sua vida espiritual. Restaure o seu altar da sua vida para celebrar ao Senhor de todo o coração. Aleluias. Faça uma aliança, então, de viver em paz com Deus. Com Deus. Terceiro ponto. Cuidado com as alianças com homens. Segundo Crônicas 16, versículo 2 e 3. E também vai estar no capítulo 7, versículo 12. O grande problema do rei Asa foi que quando o rei Baasa de Israel veio contra ele, ficou com medo e fez uma aliança com o rei da Síria. Olha o problema aí. Fez uma aliança com quem? Com o homem. E quando você faz essa aliança com o homem e esquece de Deus, porque a nossa aliança não pode ser com o homem. Ele não tem nada para te oferecer. Ele não pode te livrar de nada. Ele não pode te ajudar. Mas o Deus que nós servimos pode. O Deus poderoso pode. Ele pode. Vamos ver o que aconteceu. Para isso ele pegou o quê? Tesouros da casa de Deus para pagar Ben-Hadad, para que o ajudasse. Olha só que loucura. Deus mandou outro profeta chamado Anani para repreender o rei, dizendo: o exército do rei da Síria escapou da sua mão. E não estava mais no seu coração inteiro diante de Deus, e o exortou: nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. A reação do rei foi mandar prender o profeta e começar a oprimir as pessoas do povo. Olha só que loucura é essa. Depois Asa ficou doente e não confiou no Senhor e sim nos médicos, por isso morreu. Veja, ele não ia tão bem, não estava na presença do Senhor, não tinha feito aliança, restaurou o altar do Senhor, tirou a idolatria do meio do povo, aboliu isso, desfez a aliança com o mundo, tirou até sua mãe do trono, do lado dele, como cargo de rainha, para que não atrapalhasse. Ele vivia em paz, ninguém o incomodava. Mas veja, quando ele pega a sua aliança com Deus e põe em segundo plano, achando que o homem poderia ajudá-lo com as alianças de coroa, olha o que acontece. Morreu, ficou doente e morreu. Os erros, precisamos aprender com os erros, com os exemplos que a Bíblia nos traz. E esses exemplos são muito reais para a nossa atualidade. Muitas vezes, deixamos o Senhor em segundo plano, deixamos o Senhor para depois
achando que o nosso eu pode resolver, ou alguém pode resolver. O resultado está aqui, ó. Bem simples, ficou doente e morreu. Fazer aliança e confiar em homens. Você acha que isso dá certo? Nós temos muitos exemplos que não dá certo. Entregar para o homem as coisas sagradas de Deus. Olha só, Asa fez isso. Quantas vezes nós deixamos o Senhor e partimos para o mundo? Ou muitas vezes trocamos o Senhor Jesus por muito pouco. Trocamos o Senhor Jesus muitas vezes por amizade. Deixamos o Senhor Jesus por um rabo de saia. Muitas vezes deixamos o Senhor Jesus por um trago, por uma bebida, por um cigarro, por uma roupa. Deixamos o Senhor Jesus por muito pouco. Fazemos uma aliança com o mundo e deixamos o Senhor para lá. E aí a gente só vai lembrar do Senhor quando o tempo da angústia chega. Quando você está em palpos de aranha, aí você vai lembrar do Senhor. E aí você vai ter que começar tudo de novo. Você estava tão perto da bênção. Tão perto da bênção você estava. Mas quando você quebra essa aliança, você tem que começar do zero, começar de novo. E aí muitas vezes a bênção demora ainda mais para chegar até você. Porque Deus quer conhecer, quer ver até onde você vai. Até onde você vai. Não ouvir os profetas e os homens de Deus. E tem muitos que até oprimem os servos de Deus. É complicado, amados. Meus amigos e amados irmãos, tomem cuidado em fazer essas alianças com o mundo. Muito cuidado. Jeremias 17,5 diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Muitos crentes estão se entregando para o homem, estão entregando para o homem coisas que pertencem a Deus. O seu coração, de quem é? A pastora foi ligeira. O coração dela é de Jesus. E o seu? O meu também é de Jesus. E o seu é de Jesus? Ou você entregou seu coração para o homem? Muitos estão entregando coisas que pertencem ao Senhor para o homem. Tem outra coisa. Tem muita gente entregando o dízimo para o homem, entregando o ministério para o homem, entregando o altar para o homem. E tudo isso foi consagrado ao Senhor. Hoje o povo não quer mais ouvir uma palavra dura, uma palavra de exortação. Muitos não querem que o servo de Deus exorte a igreja através da palavra. Muitos preferem sair da casa do Senhor e voltar para o mundo, ou mudar de ministério. Tiago 4:4 diz o seguinte: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não deixe de estar com servos de Deus para compreender ou comprometer com pessoas do mundo. Com quem você tem se comprometido? Com Deus ou com o mundo?
Meus amados, não quebre a aliança que você fez com Deus. Não quebre ela. Cuide para que isso não aconteça. Permaneça firme na presença do Senhor. Veja o que aconteceu com Asa. E pode acontecer com qualquer um, se você quebrar essa aliança. Pode acontecer com qualquer um que sair dos caminhos do Senhor. A palavra, o estudo diz que Asa reinou 41 anos. Ele reinou. Ele foi considerado um bom rei. Não os 41 anos, mas durante 35 anos, ele foi considerado um rei que andou na presença do Senhor. 35 anos sem ter guerras contra o reinado dele. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 19. Mas terminou sua vida com 6 anos de tribulação. Veja só, segundo Crônicas 16, 9. Por quê? Porque Asa abandonou os caminhos do Senhor. É o que pode acontecer se você abandonar, ou eu abandonar os caminhos do Senhor. O que vamos ter? Tu vai ter paz? Tu acha que você vai ter paz? Será que você vai continuar ouvindo a voz de Deus? Se a gente quebrar essa aliança, certamente Deus vai se afastar de você. Você não vai ter mais a proteção do Senhor. Não vai. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Grande é o nome do Senhor. Essa história, meu amado, foi de um homem que começou bem e terminou mal. Não é isso que acontece nos dias atuais? Muitas vezes as pessoas começam bem, e daqui a pouco está mal, está afundado na lama de novo. Muitos crentes começam bem e depois acabam terminando mal, porque saiu da presença do Senhor, quebrou a sua aliança com Deus. Mas depois, quando está bem, está prosperando, está na presença do Senhor, tem paz, família vai bem, mas depois ele quebra essa aliança. Será que ele vai continuar do jeito que estava? Não vai. Não vai. O que vai acontecer? Começará a ter o período de tribulação ou de aflição. Não que a gente também não vamos ter quando você aceita Jesus. Mas quando você está na presença do Senhor, o Senhor te livra, o Senhor te sustenta, o Senhor te dá condição de você seguir adiante. Tu serás fortalecido, o Senhor andará contigo, Ele lutará por ti. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para ter uma aliança com Deus é preciso deixar todos os acordos com este mundo. Todos. E aprender que quando estamos com Deus, vivemos em paz. E tomar muito cuidado com essas alianças com os homens, que podem servir de pedra de tropeço para você e para mim. Para a sua vida espiritual. Nesta noite, se você está precisando voltar para o Senhor, hoje é o dia. Hoje é um dia especial, uma noite especial. O Senhor já falou neste culto, já no começo, no meio, e continua falando. Deus está falando, Deus está te chamando de volta. Ei, filho, volte para a casa do Pai, volte para a minha presença. Volte.
Você está precisando voltar? Volte, não perca tempo. Você quer sentir paz? Você precisa voltar a sentir a paz do Senhor, a paz do Senhor, que transcende todo o entendimento. Só Ele tem a paz para nos dar. Só Ele. O mundo não pode te dar essa paz. Você não acha que já está na hora de parar com as guerras? Chega de guerras. Chega de problemas. Chega de viver neste mundo. Volte a ter aliança com Deus. Volte ao primeiro amor. Volte. Volte a professar a fé novamente. Volte enquanto há tempo. Volte enquanto o Senhor está aqui. Volte enquanto as portas estão abertas. Permaneça, venha. Você terá uma vida cheia de paz, de tranquilidade. Você terá uma vida cheia. O Espírito Santo estará contigo. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Como o sal da terra, amados, que somos a luz deste mundo, o cristão precisa influenciar. Precisamos influenciar essa nova geração. Precisamos dar bons exemplos para este mundo. Precisamos dizer a eles: ei, Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus te dá a paz que esse mundo não pode. Somos esses guerreiros. Desembanhe a sua espada. Aqui, ó, aqui está a sua espada, aqui, ó. Aqui está a sua espada. Desembanhe ela novamente. Não deixe ela lá na estante cheia de poeira, não. Volte para o caminho do Senhor. Convido a igreja a ficar de pé. Em nome de Jesus. Eita, que coisa chique, ó. Eu não sei, amados, como você entrou nesse recinto, nessa igreja santa. Eu não sei como você entrou aqui. Eu sei que se você entrou, é porque você veio buscar algo da parte do Senhor.